Fala pessoal, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu espero em que eu vou analisar todas as partidas que eu joguei na Olimpíada, então espero que fiquem 11 vídeos. Eu quero falar detalhadamente de cada partida, também contando um pouco da experiência. Então vamos começar aqui pela primeira rodada, match Brasil e Libéria. Joguei aqui contra o Harmon Barcon, jogador de 1900, a média do time era 1900. Foi uma partida difícil, como a gente vai ver. Eu acho que tinha o fator da estreia, de estar. Parece que não, né? Você pensa, uma partida contra um cara de 1900 é super tranquilo e tal, mas na verdade eu me senti um pouco ansioso. Afinal, era a minha primeira partida jogando pelo Brasil numa Olimpíada, então é um momento muito especial para mim. Eu estava muito feliz, mas também estava um pouco nervoso, vou admitir. Acho também que para mim era um pouco diferente, porque na Olimpíada de 2022 eu trabalhei na transmissão, eu fiz com o Rafael, né, no Chess.com PT. Então eu tinha uma noção, eu tenho, né, uma noção de que muita gente acompanha, muita gente assiste. Mesmo a rodada começando 10 da manhã, eu sei que muita gente estava vindo da escola, da faculdade, indo para o trabalho, enfim, em casa. Então é um sentimento muito especial. Lógico que quando começa a partida a gente não pensa mais nisso. Você não fica ali, pelo menos eu não fico ali viajando e pensando, nossa, todo mundo tá vendo e tal. Mas assim, são fatores que tornam a experiência mais especial para mim, né? Então a gente vai ver que não foi uma partida tão clean, tão limpa da minha parte, mas deu tudo certo, né? Foi uma estreia. Foi igual aquele 1-0 do Brasil contra a Turquia na Copa de 2002. Ele não foi a estreia que a gente queria, mas o importante é fazer ponto, né? Foi um match relativamente tranquilo, a gente ganhou de 4-0. Minha partida foi a última a acabar, mas as outras foram bem tranquilas. Então, eu tava de brancas, joguei D4, cavalo F6, C4, E6, G3. Comecei com a minha catalãzinha, que eu tenho jogado recentemente, e foi uma abertura que eu usei bastante na Olimpíada também. D5, bispo G2, bispo E7, cavalo F3, roque, roque, C6, cavalo BD2, e aqui cavalo BD7. Eu tinha visto na preparação que meu adversário jogava esses sistemas mais fechados contra a catalã, e ele jogava de um jeito meio errado, né? Porque aqui, por exemplo, o B6 é um lance mais flexível. Mas bom, cavalo BD7, joguei dama C2, a ideia das brancas é romper com E4, para ficar com mais espaço no centro, e aqui ele jogou torre 8. Então, eu tinha visto, quando eu preparei, né? Tinha poucas partidas do meu adversário, mas nas partidas que eu vi, eu percebi que ele fazia isso mesmo, assim, contra a Catalã. Ele jogava de um jeito muito passivo. Jogava fechado, com esse centro aqui de... Esse triângulo, e colocava o bispo em F8, assim. Mas esse costuma ser um setup muito passivo, que dá muita liberdade para as brancas. Então, ainda é melhor B6. Ainda parece um pouquinho mais cômodo para as brancas depois de E4. Mas para quem tem curiosidade da abertura, né, se as pretas quiserem jogar para resolver os problemas, aqui tem que ser D por C4, cavalo por C4 e bispo B7, e ele vai tentar romper com C5 para liberar o jogo, né, liberar as peças. Porque no caso, se bispo B7, aí E5, e ele tem que tirar esse cavalo para E8. Agora as brancas fecham o centro com C por D5, C D5, e o cavalo em E8 ele é uma peça fora de jogo que tende a dar vários problemas para as pretas. Eu já joguei essa posição de pretas contra o Matsura, por exemplo, e realmente foi muito chato, assim, eu acabei perdendo a partida porque eu nunca consegui resolver o problema do cavalo de E8. Bom, mas ele jogou esse torre E8. Aqui já dava para abrir com D4, mas eu joguei torre D1, que é um lance natural também. E quando o bispo F8, aí sim E4. D por E4, cavalo por E4, cavalo por E4, dama E4, cavalo F6, dama C2. E bom, a gente já pode dizer que aqui a abertura foi um sucesso para as brancas, né? Eu consegui jogar D4 em boas condições. Isso me deixa com mais espaço no centro, por causa dos peões de D e C. Meu bispo tem um pouco mais de alcance, né? Porque ele tirou o peão de D5, ele não tem mais o peão em D5. E de modo geral, a posição das brancas é preferível. O maior problema para ele, nesse tipo de estrutura, é o bispo de C8, né? Que é o famoso bispo mau. E ele não tem um jeito fácil de trazer esse bispo para o jogo, porque ele não vai conseguir romper nem com E5 nem com C5, que seriam as duas rupturas típicas para resolver o problema do bispo. Então aqui ele jogou H6, é um lance. Bom, é um lance jogável, mas não contribui muito para a posição das pretas, né? Talvez ele poderia pensar em C5 direto, né? Talvez essa seja uma solução um pouco mais. Um jeito mais drástico de tentar resolver os problemas das pretas. Eu imagino que se D por C5 aqui, dama A5 seria a resposta. Mas é até melhor bispo F4, só continuando o desenvolvimento. E, por exemplo, C por D4, torre D4, dama B6, torre AD1, ele continua não podendo desenvolver esse bispo, porque a casa D7 está sob controle das brancas.
E se possível, eu vou continuar com o cavalo E5, daqui a pouco aumentando ainda mais a minha pressão na ala da dama e o controle da coluna D. Então ele fez H6, eu joguei bispo F4, e agora ele fez bispo D6. Tem um plano bem direto nessa posição, que é jogar bispo D6, dama D6 e C5 agora. E aí quando ele tira a dama, por exemplo, dama C7, cavalo E5 e passa esse cavalo lá para D6. O cavalo realmente tem uma casa muito boa em D6, um posto avançado bem firme, e depois as brancas podem continuar o plano de ganhar espaço com B4, A4 e B5, tentando colocar mais pressão na ala da dama. Esse é um plano bem comum, assim, e também levaria a uma vantagem legal para as brancas. Eu com certeza estaria melhor. Mas eu preferi manter mais peças no jogo aqui, e aí fiz cavalo E5. E essa posição, ela é bem chata para as pretas também. Por exemplo, se ele tenta forçar a troca com cavalo D7, tem um golpe típico aqui que é cavalo por F7. E F7 bispo D6, né? As brancas já estão ganhas. E se ele joga dama C7, para tentar preparar esse cavalo D7, dama E2. Aí no caso, se cavalo D7, uma ideia bem legal aqui, bem típica dessas posições é C5. Quando o bispo E5, D por E5, cavalo por C5, torre D6. Eu fico com peão a menos, é verdade, mas agora fico com um domínio muito forte também da coluna D, né? E é muito fácil, meu plano é muito fácil. Eu vou dobrar na coluna D e vou começar a pressionar na ala do rei. Dama G4. Quem sabe um dia passar esse bispo por aqui e tentar um ataque nas casas brancas. A posição das pretas é sempre muito difícil. Bem, ele jogou cavalo H5, que não resolve nada, mas a posição das pretas já é chata, né? Então bispo E3. E agora ele jogou dama C7. Esse aqui é um momento importante, né? Eu percebi que tinha um lance que parecia muito chato para ele aqui, mas conforme eu ia aprofundando, eu não senti tanta confiança de entrar, né? Então, no fim, eu joguei cavalo D3. Eu tirei o cavalo, ainda de olho nas rupturas aqui, controlando as duas casas, C5 e E5. E do ponto de vista objetivo, isso ainda mantém uma vantagem clara para as brancas, então eu ainda estou bem melhor nessa posição. Mas era até mais forte dama E2. Esse foi um lance que eu fiquei calculando por bastante tempo. Porque assim, eu ganho um tempo em cima do cavalo, né? Se ele volta esse cavalo para F6, eu jogo bispo F4. E a posição ela é muito boa, porque eu vou fazer os mesmos planos da partida, as mesmas ideias, só que sem ter gasto tanto tempo igual na partida. Então essa posição ela já é muito melhor para mim. Na verdade, o computador já tá dando decisiva já. Mas o que eu considerei a linha crítica era bispo toma E5. Eu achei que essa era a melhor tentativa para ele. D por E5, dama por E5. Aqui surge um problema, que é essa dama sobrecarregada defendendo o cavalo. E eu calculei o seguinte, F4, aí ele tem que jogar dama F5, e agora G4. E isso parece ganhar uma peça. Porém, as pretas têm cavalo por F4, que é um intermediário bem forte atacando a minha dama. Se eu jogo G por F5, eu fico até pior aqui. Cavalo por E2, Ré F2. O cavalo tá preso, é verdade, só que ele não precisa tirar o cavalo, ele joga E por F5. E quando o rei por E2, F4, né? E aqui o branco tá perdido, porque tá caindo o bispo, tá vindo o bispo por G4. Ainda ele tá com quantos peões a mais? 3 peões a mais, assim, né? Totalmente ganho. Mas eu não preciso jogar G por F5, eu faço dama F3. E claro, agora ele tem duas peças no ar, eu vou ganhar o cavalo. Mas eu segui calculando, dama G6. Se bispo toma F4, E5. E aí quando eu tiro o bispo G4. Ele vai ficar com duas por uma, mas numa posição com vários peões aí capturados. Então isso já equilibra um pouco as coisas. Então teria que jogar dama por F4. Mas aí vem E5. As pretas vão tomar o peão de G4 e ele vai ficar com 3 peões pela peça. Então assim, eu vi essa sequência, né? A dificuldade era avaliar, porque eu sentia que devia ser boa a posição das brancas, mas pensei que talvez isso permitiria a ele resolver alguns problemas, né? Ele conseguiria simplificar já, trocar várias peças, e no fim ele teria 3 peões pela peça. Então, materialmente a posição seria um pouco equilibrada, seria mais ou menos equilibrada, e do ponto de vista prático ele teria resolvido alguns problemas. Por isso que no fim eu decidi não entrar nessa sequência forçada. Eu tava pensando mais num lance como dama E4 aqui. E assim, o computador fala que isso também é ganho para as brancas. Dama toma bispo G4, torre F1. Ele fala que isso garante uma vantagem boa para as brancas, mas na hora eu não tinha tanta certeza. Mas parece que é até mais forte dama G3. E aí quando o bispo toma G4, torre D2. Aparentemente, assim, um dia as brancas vão pegar a coluna D, né? Se ele jogar, por exemplo, o bispo H5, trocar as damas aqui, torre D1. E
E a impressão é que com a coluna D sob controle as brancas devem ganhar. Mas eu pensei que ele poderia começar a avançar esses peões também uma hora, né? Então, enfim, essa era uma sequência ganhadora já. Mas eu não tive tanta confiança. Eu acho que isso já mostra um pouco dessa ansiedade da primeira rodada em ação, né? Claramente eu tô com uma posição muito boa na abertura e eu, obviamente, calculo mais que o adversário, né? Isso dá para perceber pelos lances, assim, que ele tá jogando de um jeito muito mais prático e não tão concreto, não tão profundo. Mas talvez essa coisa de estar ali numa primeira rodada de Olimpíada, e eu tava na mesa 2 ainda, né? Essa estreia foi na mesa 2 porque o Supi não jogou a primeira rodada. Talvez fez eu ficar um pouco mais cuidadoso além da conta, né? De querer caprichar muito e jogar muito no controle a posição, correndo o mínimo de risco possível. Isso vai ficar bem claro nas minhas próximas decisões, vocês vão perceber que até me atrapalhou num certo momento. Porque eu fiz o cavalo D3, que ainda mantém uma vantagem clara. Ele voltou essa dama para D8. Imagino que ele estava aqui com um pouco de medo de um C5, talvez, então ia levar um bispo F4 uma hora, né? Então ele jogou dama D8, foi dama E2, cavalo F6, e aí eu fiz cavalo E5, de volta ao plano, né? Mas bispo D2, assim, era bem interessante, seria um reagrupamento bem firme, levando o bispo para C3 e parecia muito forte também. Joguei cavalo E5, e aí ele fez bispo D7, né? Finalmente tirando esse bispo, porque não tem um jeito fácil de jogar C5, então ele só desenvolve o bispo. E, bom, essa é uma posição que tem várias formas de jogar. Por exemplo, eu poderia jogar só reforçando as minhas peças, né? Reforçando a minha vantagem. Torre D3, para trazer a outra torre para o jogo, dobrando na coluna e centralizando bem as peças. Ou poderia ter jogado F4 aqui, simplesmente reforçando o cavalo. Mas eu tinha visto um plano bem interessante que eu já estava considerando algumas jogadas atrás, em alguns lances atrás. Que pareceu também muito forte, que é G4. Esse lance, ele seria incômodo com o peão em H7 também, mas com o peão em H6 ele é ainda mais chato para as pretas, porque eu tô basicamente abrindo a ala do rei ali, né, e vou ter um ataque muito forte. E realmente é uma ideia muito boa, e a gente vai ver que deu muito certo na partida também. Ele voltou essa dama para C7, que não é bom, né, o certo era cavalo H7, já começar a pensar de um jeito mais defensivo. E aí eu fui com H4. Bispo F4 talvez era até mais simples aqui, eu simplesmente ameaço o C5, ele não tem um jeito fácil de lidar com isso. Também era bom G5 direto já, abrindo a coluna G bem rápido. Mas H4 tá ok também. Pode ser que ele não tinha percebido aqui que não dá para jogar bispo toma E5. D por E5, dama E5, G5 e vai perder uma peça, né? Então ele jogou torre D8, G5, HG5, HG5, cavalo H7, bispo F4. As brancas já têm vantagem decisiva nessa posição e eu conseguia perceber isso porque dá para ver que vai chegar um ataque muito rápido na ala do rei. Então ele jogou aqui bispo E8, porque não dá para fazer F6, né? Se ele jogar F6 eu tomava aqui, G por F6, dama G4, e ele não tem como se defender desse cheque. Para onde o rei for vai ou levar um mate ou um ataque. Bom, vai levar mate de qualquer jeito. Então ele joga bispo E8. E essa é uma posição bem legal porque, assim, tá claro, da forma como eu joguei, que eu tô buscando um ataque, né? Que eu não tô jogando de um jeito posicional, tô jogando para atacar mesmo. Mas quem quiser pode até usar como um exercício instrutivo, que é pensar qual seria o melhor jeito de conduzir o ataque das brancas aqui, né? Como que você conduziria esse ataque? Eu acho que é um exercício interessante porque eu, por exemplo, não encontrei a melhor forma de conduzir o ataque. Na verdade, a jogada que eu fiz aqui, ela é boa ainda, né? Eu joguei C5, que, objetivamente falando, é um lance ganhador, de acordo com a máquina. Mas eu acho que era até melhor torre D3. Era muito mais simples passar a torre pro ataque. Só que o que aconteceu? Contra a torre D3, eu achei que ele poderia jogar C5 e tentar desestabilizar um pouco a posição no centro. Por isso que eu fiz C5. E aí é o que eu tô dizendo, essa coisa da primeira rodada eu ter jogado com cuidado excessivo, né? Eu não queria dar nenhuma ideia pro adversário. E isso fez com que eu acabasse não focando do jeito certo nas minhas chances, né? Nas minhas ideias, que eram muito mais fortes. Porque torre D3 era muito rápido, né? Assim, eu tô trazendo as duas torres agora pro ataque e não tem um jeito fácil das pretas se defenderem. Primeiro, que o C5 dele nem é uma ameaça, eu jogo D5 aqui. E aí é muito fácil, né? Eu vou incluir o bispo no ataque também, em breve. Então essa posição ela é totalmente ganha para as brancas. Ele pode jogar dama E7, mas aí simplesmente torre 1. Eu nem preciso me preocupar com o peão de G5, porque quando o cavalo G5, torre G3. E essa posição ela é muito fácil, né? De jogar de brancas. Assim, o ataque ele é. Assim, o ataque das brancas se desenvolve sozinho aqui, vai ser muito rápido mesmo. Por exemplo, se cavalo H7, bispo E4. Ameaça dama H5, no mínimo. Quando F5, bispo F3,
Ele tem peão a mais, é verdade, mas olha como é fácil trazer as peças brancas pro ataque. Eu tô ameaçando rei G2, torre H1, dama E3, e as minhas peças vão simplesmente entrando na posição naturalmente. E se ele joga F6, bispo F5, F por G5, dama G4, dama F6, bispo E4. O próximo passo é trazer outra torre pro ataque, torre 3, torre F3. O que as pretas podem fazer contra isso? Nada, né? A posição dele totalmente dominada. Então, também era um caminho super simples para ganhar. Mas o C5 ainda tá ok, ainda é um lance bom, porque ele é obrigado a tomar em E5, bispo toma E5, e aí dama E7. E esse é outro momento importante. Então, como jogar de brancas aqui? Bem, esse era um outro momento muito importante, porque aqui eu consigo perceber claramente qual foi o meu erro, né? Eu senti qual era o caminho certo. Tem dois caminhos interessantes para as brancas. O primeiro era o torre D3, que eu já estava considerando antes. Esse lance poderia ser jogado aqui, porque sempre que ele captura em G5, eu tenho a possibilidade de passar a torre para G3 e vou ter uma pressão muito forte na coluna G. Então, era uma possibilidade. Mas tinha um lance que era ainda mais forte e eu senti que era o melhor caminho, né? Eu senti que era o lance certo. Minha intuição tava gritando assim que eu tinha que jogar desse jeito, mas no fim eu não fui. Eu acabei jogando muito, de novo, muito cuidadoso. Que era G6. Esse lance claramente é o caminho. Porque depois de F por G6, aí eu faço torre D3 e a gente tem uma situação muito, muito melhor em relação a outras posições que eu tava mostrando até agora. O plano das brancas ainda é o mesmo, é simplesmente passar todas as peças para a ala do rei. Então, torre E1, torre G3, bispo E4. Mas um ponto muito importante é que esse bispo ele fica um monstro em E5, né? Não tem como expulsar esse bispo de E5, justamente por causa do G6 ali, ele não consegue jogar F6 mais. Então eu tenho toda a liberdade para organizar as minhas peças no ataque. Enquanto isso, ele não consegue passar as peças para a defesa, né? Do jeito que está essa posição. E é uma questão de tempo até as brancas terem um ataque ganhador. Então, algumas linhas que mostram isso são cavalo G5, por exemplo, bispo D6, dama F6, torre G3. E ele vai ficando cada vez mais preso, né? Se cavalo F7, torre F3, dama por D4, dama E6. É isso, né? Tá ganho. Ele tá todo cravado em F7. A posição dele aqui é muito ruim. Eu posso, no mínimo, às vezes, passar o bispo para C4, torre E1. Essa posição é sem chance, né? As pretas estão totalmente perdidas. Ou ele tenta defender com torre D7, mas aí torre G3. Se cavalo F8 para montar uma defesa o mais sólida possível, dama E3, torre AD8, bispo E4, por exemplo. No mínimo é isso, né? Rei G2, torre H1 e uma hora entra pela coluna H. E as brancas estão totalmente ganhas. Então ele pode tentar cavalo F6 e trazer o cavalo para D5, que parece uma casa mais útil. Mas aí dama E3 e quando o cavalo D5, bispo toma D5 mesmo. ED, rei G2. Seguido de torre H1 e uma invasão na coluna H de novo. E é isso, né? Essa posição aqui tá totalmente perdida mesmo para as pretas. Então, independente de não ter visto todas essas linhas, eu acho que o principal erro foi eu não ter confiado tanto na minha intuição, né? Eu senti que G6 era o melhor caminho, eu deveria ter jogado, mesmo sem calcular tudo, porque tá claro que o ataque vai se desenvolver muito facilmente, mesmo sem ver as variantes. Em vez disso, eu quis jogar de uma forma excessivamente cuidadosa. Então eu joguei F4. Pensei, não, tudo bem. Eu reforço o G5 e aí depois posso fazer as mesmas ideias. Posso passar a torre lá para a coluna H e tentar atacar pela coluna H. O problema é que isso já dá uma chance das pretas se organizarem, porque ele faz F6 bem na hora certa, G por F6, G por F6, e quando o bispo D6, aí ele tem torre por D6. Esse sacrifício de qualidade, ele é muito bom na prática. Assim, o branco continua melhor, eu ainda tenho vantagem, só que na verdade, do ponto de vista prático, assim, analisando a situação do tabuleiro, ele já conseguiu melhorar muito as chances dele. Porque ele já liberou a posição, né? Então dá para trazer o bispo para G6, dá para jogar F5 e cavalo F6, que é o que ele fez, dá para trazer a torre. E já não tem ataque para as brancas, aqui eu não tenho um ataque ganhador. Né? Então, na prática, meio que mudou um pouco mesmo o equilíbrio da partida. As pretas já estão com uma posição mais, aparentemente, mais jogável. Eu joguei torre D3, afinal, ele não pode tomar em F4 e tacar em D6, então ele fez bispo G6, joguei bispo E4. Né? A troca dos bispos com certeza ajuda as brancas, mas por isso ele fez F5. Bispo G2, torre D8, e agora eu mandei dama E5, que é o melhor lance, né? A ideia é controlar a casa F6 aqui, ele não conseguir trazer o cavalo tão facilmente para o jogo. E bom, essa posição ela ainda tem vantagem para as brancas, mas na verdade já é bem mais difícil, já é uma vantagem clara, não é uma vantagem decisiva. Antes, quando eu estava atacando ali, tinha uma vantagem de, sei lá, 4 pontos. Aqui ela já caiu para menos de 1.
E eu sentia isso, né? Na partida também eu sentia que tinha deixado de escapar uma vantagem boa. Rei F7. Aqui, claro, as pretas estão ameaçando consolidar, então eu não posso dar tempo para ele, né? Ele quer jogar cavalo F6 e de repente ele vai ter várias casas aqui já úteis. Então eu fiz torre B3, que é uma jogada muito boa, tentando criar novas fraquezas no campo das pretas. Um detalhe importante é que se dama por E5 eu tomo em B7 primeiro, né? Tem esse intermediário, tomo em B7 com cheque. Então ele jogou B6, que é um erro. Só que aqui eu respondi com outro erro, que foi torre C1. Eu não percebi que aqui era mais preciso torre D3. Reforçando D4, e aí sim eu ameaço jogar torre C1 pressionando C6. Simples assim. E essa posição ela já é bem melhor para as brancas. Aí o branco já tem uma vantagem ganhadora de novo, uma vantagem decisiva. Por exemplo, cavalo F6, torre C1. E aí cavalo E4, bispo toma E4, F por E4 e torre D, D1. Por enquanto a posição ainda parece difícil de ganhar, né? Mas o plano é bem simples. É levar o rei para E3, e aí uma hora trocar as damas e começar a pressionar C6 e entrar com a torre pelo outro lado. E isso parece já uma posição tecnicamente ganha mesmo para as brancas. Só que eu joguei torre C1, e aí veio dama por D4, toma, toma, torre por C6. E para vocês verem como esse final é difícil, ele já dá igualdade aqui o computador. Eu sentia que realmente tinha saído do controle e que talvez podia não ser ganho mais, né? Mas o meu adversário acabou colaborando. Primeiro ele jogou Ré F6, que é um erro, mas eu respondi com outro erro. O certo era tomar em F4 direto, que vai cair na mesma posição da partida. Ele jogou Ré F6, eu fiz torre C7, mas agora o certo era torre F3. Era manter o peão de F4 no jogo e começar a manobrar com o bispo F1, porque eu já consegui o mais importante, que era ativar a torre, né? Eu já posso entrar na sétima. Mas aqui a gente já estava meio que querendo chegar no 40 logo. Então foi torre por F4, torre por A7. E assim, esse final eu percebi que já era mais difícil, porque agora ele tem 2 peões passados e ele vai conseguir ativar as peças, né? Ele vai conseguir trazer esse cavalo para G5 e pôr as peças para jogar. Mas ainda é um final que ele é mais difícil do que parece para as pretas, porque ele precisa coordenar as peças do jeito certo. Ele já começou fazendo isso errado com torre G4. Acho que ele pensou que era melhor ter a torre em G4, porque depois ele já começa a ameaçar F4 e bispo E4, né? Com essa cravada. Mas na verdade o jeito certo de coordenar as peças era a torre C4, porque ele começa a ter ideias com a torre na oitava e na sétima, né? Ele começa a incomodar com o cheque ali, torre C1 e torre C2. Então ele jogou torre G4, eu fiz torre por B6, e aí veio o cavalo G5. Nessa posição o computador gosta de A4, mas eu acho que é um lance muito difícil de fazer, porque eu fiquei com medo dessa torre não voltar, a torre de A7, e ainda mais percebendo que ele tem a ideia aqui de F4 e F3 rápido. Por isso que eu joguei torre A3. E agora ele teve uma chance de organizar melhor as peças, que seria com torre D4. Ainda buscando aquelas ideias de ativar a torre pela lateral, né, com cheques laterais. Mas ele jogou F4 que parecia mais concreto, né? E ele calculou bastante, eu acho, nesse momento. Ele ficou um tempo pensando, porque eu acho que ele estava apostando muito em uma ideia concreta aqui, uma ideia tática. Que F4, beleza, ameaça F3 ou bispo E4, então eu tenho que jogar aqui F1. Aí eu acho que o que o meu adversário estava contando, em primeiro lugar, era jogar F3 aqui. Acho que ele pensou que esse lance resolvia os problemas dele. Só que tem um detalhe, né? Isso aqui falha, porque bispo F3, aí quando torre F4, rei G2. Se ele joga torre por F3, torre por F3 é cheque. Então ele joga cavalo por F3 esperando torre por F3, né? Porque torre por F3, bispo E4. Eu ainda tenho aqui esse torre de BB3, e é um final confuso ainda. É um final confuso. Mas na verdade é até mais forte rei G3. Que eu saio da cravada com o tempo, né? Tocando na torre. E aí sim, depois eu jogo torre por F3 e fico com qualidade a mais. Então acho que aqui ele percebeu que o F3 não ia dar certo. Aí ele jogou bispo F5. Só que isso permite que eu organize as peças, né? Torre C3. Bom, com a torre em C3 eu já estou mais preparado para começar a avançar o peão de A. Ainda era algo que tinha que ser feito com cuidado, porque se A4 ele joga F3 e troca o peão de F pelo de A, né? Então eu tenho que tomar cuidado. Mas ele fez cavalo E4. E aí eu joguei torre de C6, criando a ameaça de bispo toma E4 e torre E6. Bom, nessa posição, eu achava que o melhor lance para ele era voltar, era cavalo G5. Mas eu não ia voltar a torre, eu não ia repetir, eu ia jogar F2. E aí eu sentia que a minha posição oferecia chances boas, assim. De fato, porque ele não tem como jogar cavalo E4 de novo, né? Talvez torre H4 aqui, e aí eu volto essa torre para B4 e tô controlando bem a posição, e aí sim, tô começando a ameaçar A4 já. E tô tocando no peão de F. Então eu achava que assim, essa posição oferecia chances para mim,
e que começava a ficar incômoda para ele já, mas era a melhor linha que ele tinha que ter entrado. O mais importante é que nessa linha ele não consegue avançar mais o peão de F, né? Então é muito importante que as pretas não consigam avançar esses peões e uma hora eu comece a disparar o peão de A aqui. E para falar a verdade, assim, eu tava um pouco apreensivo porque eu vi que a vantagem escapou e que a minha posição já tava ficando difícil, mas por outro lado eu tava tranquilo, porque todas as partidas do match tinham acabado, tava 3-0. E eu pensei assim, bom, o pior que pode acontecer é eu empatar, que eu vou ter que errar muito para perder ainda esse final. E isso não vai afetar o match, já tá 3-0, então beleza. Vai ser chato se eu não ganhar, claro, porque eu queria começar ganhando e é um cara de bem menos rating, mas de modo geral não faz muita diferença pro match, então eu fiquei bem tranquilo e eu acho que isso fez diferença, né, pra eu não me sentir tão nervoso. E bom, de qualquer forma ele acabou errando agora, ele jogou cavalo D2, só que depois de F2 a posição fica já mais complicada, porque ele não consegue voltar esse cavalo direito, né? Se cavalo E4, bispo toma E4, bispo E4, torre E4, ré F5. Na partida eu tava pensando que talvez torre por E4 podia ser considerado, mas torre 8 é até melhor, assim, porque no máximo ele tem um cheque aqui, né? Ele tem um cheque, ré F1 e eu já tô ameaçando ganhar o bispo com torre B5. Então ele jogou torre G3, só que agora torre B4, né? E esse cavalo já começa a ficar sem casa, já tá ficando preso. Aí eu senti que a posição era ganha mesmo. Se rei G5, torre D6, cavalo B1, torre D1 e vai acabar caindo esse cavalo. Eu já tô ameaçando o bispo E4 aqui no próximo. Então, rei E5. Ele trouxe aqui para tentar apoiar o cavalo E4, só que tem uma sequência tática aqui. Torre C5, rei D6, torre por F5, rei por F5, torre D4. Se ele joga rei F6, aqui torre por F4 era mais simples, né? E ele perde o peão de F e com isso a posição fica muito perdida também. Então ele jogou rei D6, mas aí é bem simples esse, torre F5 e torre D4, ganha a peça, aí ele abandonou. Bom, uma estreia um pouco tensa, né? Eu fiquei muito melhor na abertura, tive uma posição bem ganhadora, mas depois acabei me atrapalhando, eu acho que muito por causa dessa coisa de querer caprichar demais, assim, querer começar jogando uma partida muito boa, né? Tipo, perfeita, mas eu acabei me atrapalhando nas decisões, e isso deu uma chance boa pro adversário, para ver que mesmo um cara de bem menos rating pode oferecer bastante resistência. Mas eu acho que no fim eu consegui manter a concentração por muito tempo, assim, e não me abalei muito também com o fato da posição parecer que tá escapando. Eu acho que essa tranquilidade acabou me ajudando, assim, a não ficar muito afobado nessa partida. E no fim deu tudo certo, né? Então, aí passou o nervosismo da estreia, deu tudo certo, Brasil 4-0, né? E vamos que vamos pro próximo match. Então essa foi a minha análise da primeira rodada da Olimpíada, foi uma sensação muito especial, assim, tanto o começo da partida como o final, fiquei bem feliz, mas sabia que ainda era o começo de um torneio muito duro, né? Então, viriam mais desafios pela frente. É isso, e a gente se vê na análise da segunda rodada.